sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel e você está assistindo ao Zans Lab. No vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente faz para sair disso para isso. Então vamos embora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre os drivers TMCs e como eles se diferenciam dos demais drivers. Então, começando, como maior diferença, a gente pode citar que além de várias funções implementadas dentro do CI, para um melhor gerenciamento do motor de passo, a gente pode também falar da possibilidade de configurar vários parâmetros do driver via software. Diferentemente dos drivers mais comuns, onde os únicos parâmetros que a gente altera é a quantidade de micropassos e a corrente do motor através do potenciômetro, no TMC essas e outras muitas funções são todas controladas via Marlin. Então, quais seriam essas funções? Listando algumas, temos o Stealth Chop, que é o modo de operação de baixo ruído, o qual eu mostrei no início do vídeo. Com ele, a gente tem uma redução de ruído do motor, porém, a gente tem uma pequena desvantagem que é uma perda de torque, mas não chega a interferir em baixas velocidades. Outra função que a gente tem é o Spread Cycle, que é o modo que prioriza o torque do motor em detrimento ao ruído gerado. Então, tendo essas duas funções no TMC, o Marlin nos disponibiliza a função de configurar um limite onde abaixo de certa velocidade o driver vai operar no modo de baixo ruído e acima dessa velocidade ele alterna automaticamente para o modo de maior torque. Assim, ele altera os modos de acordo com a velocidade atual, prevenindo a perda de passos por falta de torque no motor. Então, outra função que a gente tem disponível nos TMCs, que se dá através desses pinos aqui na frente, é a chamada Stall Guard. Através dela, o driver consegue monitorar o motor para ver se acontece alguma colisão, E um uso dessa função é para você conseguir fazer o homing da máquina sem a necessidade de switches mecânicos. Ele também possibilita uma função que no momento só tem nas impressoras da Prusa, que é detectar quando acontece alguma colisão do bico com a peça ou a perda de passo de impressão de impressões grandes, com velocidades mais elevadas, fazendo que em algum desses casos a impressora pare o que ela está fazendo, refaça o homing do X do Y e volta a impressão de onde ela parou. Eu vou estar deixando o link de onde foi retirado esse trecho do vídeo mostrando essa função das Prusas aí na descrição, caso você queira saber algumas outras ou ter mais informações sobre ela. Porém, infelizmente, essa função ainda não está implementada no Marlin, por enquanto. Vamos ficar de olho aí, quem sabe ela passa a ser também implementada. Uma outra vantagem que se dá em cima dos demais drivers, que por enquanto eu só vi o TMC ter essa função, que é a possibilidade de comunicação do driver, que no caso dos drivers da Big Tree são esses pinos para cima aqui, e no caso do driver da MKS, caso você queira usar ele em uma placa que não tenha a configuração de jumpers aqui embaixo, como é o caso da CSKR aqui, que me permite a configuração dos modos de comunicação sem usar fios, você tem que soldar o cabinho aqui em cima. Tanto que se a gente olhar aqui no driver, ele tem mostrando para a gente que os pinos de UART, no caso dos pinos de comunicação desse driver, é esse pino aqui e esse pino aqui. Só um adendo, porque o jeito que eu falei parece que tem que usar os dois pinos do TMC 2209 da MKS. Mas não precisa, o certo seria ou esse pino ou aquele outro, porque eles estão interligados na PCB. É isso, segue o vídeo. No caso da Big Tree, todos vêm nesse primeiro pino aqui da frente. Então, como o TMC tem essa possibilidade de comunicação com o Marlin através desses pinos, a gente consegue uma função através do Marlin que é o quê? No DRV, por exemplo, quando a gente tem um superaquecimento do driver, ele simplesmente para de funcionar.
Então você teria que desligar a impressora e ligar de novo para que ele volte a funcionar. No caso do TMC, quando ele reporta para o Marlin o superaquecimento, o Marlin automaticamente reduz a corrente que o driver disponibiliza para o motor, né? Através de você consegue configurar qual o limite de corrente que você quer que ele faça isso, e o driver funciona com essa corrente mais baixa. Então, com uma corrente mais baixa, o driver aquece menos, né? Então ele tem tempo para abaixar a temperatura e depois voltar ao funcionamento normal. Né? Essa é uma grande vantagem. Outra diferença, que diferente dos demais, pelo menos diferente desses dois drivers aqui, né, é a quantidade de micropassos em que o driver consegue trabalhar. Enquanto o A4988 chega a 1,16 e o DRV chega a 1,32, os TMCs conseguem chegar em até 256 micropassos, né? Além de uma função em que, caso você configure ele em micropassos mais baixos, sempre na medida do possível ele alterna internamente no driver, sem necessidade de mudar no Marlin, essa resolução. Então ele sempre que possível sobe a quantidade de micropassos para 256. E por fim aqui, nas diferenças e qualidades, através dessas implementações internas e melhorias que a Trinamic, que é a empresa que fabrica o driver, fez, você tem um acionamento mais suave, né, do motor, né, sem muito tranco, tanto que isso também diminui o ruído. Além, você consegue também eliminar problemas como, por exemplo, o escama de peixe, né, que é um problema gerado pelo driver do motor de passo, em que o acionamento dele não é de uma forma tão suave, então acaba inserindo na impressão defeitos. Então, se você está procurando na internet alguns modelos de TMC, você muito provavelmente acaba se deparando com modelos SPI ou UART e os modelos, né, por exemplo, 2130 SPI e 2130 DIY. Né? E o que muda de uma para outra? Quando você pega o modelo DIY, ele vem num modo que a gente chama de modo legado, né? Onde a configuração de micropassos do motor seria igual a de um TRV, por exemplo, né? Configurando os pinos embaixo do drive para configurar os micropassos e a corrente feita através do potenciômetro, tanto que os modelos de TMCs também têm potenciômetro aqui em cima, né? É quando se usa esse driver no modo DIY. Ah, mas eu comprei ele no DIY e não sabia disso. Consigo transformar ele para o modo mais inteligente? Então, é totalmente possível passar ele do DIY para o SPI ou o ART. Para isso, é só a gente fazer algumas soldas no driver. Como, por exemplo, para os 2130, na foto da esquerda é quando ele vem no modo DIY. E na foto da direita é quando a gente tem que passar ele para SPI. Então a gente vai retirar o resistorzinho que tem ali onde tem o retângulo rosa escrito SPI. Vai fazer as soldas nos jumpers na ordem do retângulo rosa ali no CFG5 e CFG4. Então fazendo isso, né, deixando como o lado da direita, o SPI está habilitado. No caso do TMC 2208, é só fazer uma solda em um jumper para definir qual vai ser o pino de UART. Na foto da esquerda a gente pode ver que se você soldar ali onde tem o J2 com o pino do meio e de baixo, o pino de UART vai ser o indicado ali e o de cima o mais próximo. Quando se usa na SKR, por padrão, na placa se usa esse pino de cima como na foto da direita. Então, se for fazer para o 2208, é só fazer do jeito da direita. O 2209 não precisa porque ele já vem pronto tanto para o modo legado quanto para o modo UART. Agora a gente vai para o Marlin ver como a gente configura os TMCs. Então, aqui no Marlin, a gente precisa primeiro informar para ele qual driver a gente vai estar usando. Isso a gente faz nessa linha aqui. 12 segundos depois. Então aqui nessa seção a gente indica qual driver a gente vai estar usando para cada eixo que a gente tem. Então primeiro a gente tira o barra barra aqui dos eixos que a gente vai usar.
e coloca o valor do TMC. Aqui em cima a gente pode ver que tem tanto o TMC comum, né, quanto o TMC standalone. Esse standalone é aquele modo DIY, onde a corrente é ajustada pelo potenciômetro seguindo essa equação aí, e os micropassos se dão usando essas configurações de jumpers aí. Só o TMC 2130 você tem que deixar os dois jumpers abertos para você ter a resolução de 1/16. Porque se a gente olhar nessa tabela aí, ele tem três estados: GND, TCCIO e Open. Diferente do 2208 e 2209, que só tem dois estados, que é o GND e o VCCIO, o GND deles é feito internamente no driver através de um resistor. O 2130 não tem esse resistor interno e a Ramps não tem esse resistor na placa, que vai te possibilitar só ou VCC ou o Open, você ficando limitado a 1/16 passos com o 2130 no modo standalone. Para o modo Smart, né, que é o com comunicação, você consegue bem mais micropassos. Se você usa standalone, é só colocar aqui, né, e fazer as configurações dos jumpers ali embaixo e da corrente e está pronto. Se você estiver usando o com comunicação, a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar um 2130 aqui no meu eixo X, o resto eu vou deixar 2209. Esse 2130 aqui é para mostrar uma diferença mais para frente. Então, definidos os drivers, a gente vai fazer a configuração dos parâmetros dele agora aqui no Configuration Advanced. Então, para isso, a gente dá um Ctrl F, digita aqui em cima TMC_Smart e ele já entra na seção Smart dos TMCs, né? Então, a gente já tem aqui algumas configurações, né? A primeira que eu quero destacar é esses bloquinhos aqui, né? Que indica para cada eixo, né? Só ver aqui X, X2 caso use duplicado, né? Y, Y2, vários Zs e os extrusores. Então, nesse bloquinho aqui, a gente configura a corrente do driver. Então aqui a gente informa quantos miliamperes eu quero, né? Diferente da fórmula que a gente usa, onde você usa uma corrente para fazer a conta e tirar um valor de tensão, né, em volts. Aqui a gente já indica quanto a gente quer de cara. Aqui eu deixei como 600 miliamperes para o X. Aqui a gente tem a corrente quando ele faz o roaming, pode deixar a mesma, né, tanto que já vem padrão. Aqui embaixo é o tanto de micropassos. Por exemplo, se quiser usar 64 micropassos pro X, é só digitar aqui, né? Ou 128, 256. Essas duas opções aqui, a gente não precisa mexer. Pode deixar. Então aqui em cima a gente tem o Interpolated, né? Que é aquela para sempre que possível o driver escala da resolução que ele está para o máximo de micropassos. Então, como ela já vem habilitada por padrão, sempre que possível ele vai passar aqui de baixo de 64 para 256. Isso é internamente no driver, então eu não preciso recalcular passos por milímetro, né? O driver faz isso sozinho. E aqui em cima a gente tem o Holded Multiplier, que é uma porcentagem da corrente definida no motor só para segurar a posição do motor de passo quando ele não estiver rodando. Porque dadas as características do motor de passo, se ele para em um micropasso e você desliga, ele tende a voltar para uma outra posição. Então você acaba perdendo a posição atual. Então, deixando essa corrente aí, você mantém ele naquela posição que ele parou. Como é uma porcentagem, é só você multiplicar esse valor pelo valor da corrente. Então, com o motor parado, no meu X, ele vai gerar uma corrente de só 300 mA. Isso é bom porque não aquece o driver e não aquece o motor, né? Só para segurar a posição dele ali. Descendo mais, a gente entra aqui numa parte de configuração de pinos, né? Eu volto nela mais tarde, mas só por enquanto, quando você usa TMC por SPI, né, ele dá aqui os modelos SKR, MKS, inclusive a própria Ramps. Você vem aqui e descomenta essa linha aqui, ó, TMC e os SWSPI. Senão ele não vai funcionar o TMC. Descendo mais aqui também, configurações que eu já volto quando eu for falar de como fazer a ligação dos fios na Ramps. Então aqui, ó, ele já vem essa opção aqui é para habilitar o Stealth Chop, né, que é um modo silencioso em todos os drivers que a gente estiver usando. Aqui embaixo é para otimizar a função de spread cycle, né, de maior torque para o motor.
Aí aqui você indica para ele qual a tensão da fonte você está usando. Você pode pegar esses valores aqui de cima ou deixar 12 sem problema se a sua fonte for 12. Se for de 24, é só mudar aqui em cima o Chopper Default. Aqui a gente entra no Monitor Driver Status, que é aquela questão que eu falei antes no vídeo, onde o Marlin passa a monitorar os drivers e qualquer problema no driver, o Marlin toma uma atitude. Por exemplo, em caso de curto na saída do motor, ele para a impressão, e no caso de sobreaquecimento, ele diminui a corrente que vai para o motor. É interessante habilitar isso aqui. Porém, quando a gente usa ramps com TMCs UART, a gente não consegue habilitar essa função. Todas as outras placas e os drivers SPI na ramps, você pode desabilitar aqui que não vai ter problema. Aqui é a função que a gente habilita se a gente quer o threshold, né, que é passar do modo silencioso para o modo de mais torque. Eu habilito também. E aqui embaixo a gente informa a velocidade que ocorre a troca do modo para cada eixo. Então, isso aqui você pode definir enquanto a impressora estiver imprimindo. Então, você vê se ela estiver fazendo muito barulho, né, você pode aumentar esse valor aqui. Ou se tiver tendo um problema, por exemplo, na extrusora, você pode abaixar esse valor para a extrusora entrar mais cedo no modo Spread Cycle. Aqui embaixo a gente tem a função para habilitar o Sensorless Homing, eu gosto de usar também. E logo abaixo aqui a gente define a sensibilidade dessa detecção. Aqui em cima a gente tem a tabelinha para cada driver. Para os 2209, o menos sensível é o 0 e o mais sensível é 255. Para qualquer outro driver da linha TMC que tenha a função de Sensorless Homing, o menos sensível é o 63 e o mais sensível é o menos 64. O que é isso? Quanto menor a sensibilidade, mais difícil fica dele detectar quando a impressora encontra um obstáculo, né? Quando ela bate. Quanto mais sensível, mais fácil ele detecta. Então você vai ter falsos positivos. Eu habilito também esse Improve Homing Reliability, né? Ele diminui a aceleração e jerk para ficar mais fácil dela detectar. Essas duas funções aqui são um pouco mais novas no Marlin. Eu não consegui entender bem ainda como funciona, então não vou estar falando sobre. Mas uma última é habilitar esse TMC Debug. Né? A gente pode ver aqui que ele habilita para a gente um G-Code M122 para reportar todos os parâmetros do driver para a gente. Então a gente vê configuração de micropasso, configuração de corrente, se o driver está com status de sobreaquecimento, se ele não está. Todas as configurações possíveis no driver ele acaba retornando para a gente com esse G-Code. Então, parte de configuração deles é isso. Habilitou essas coisas aí, tá pronto. O que eu deixei de detalhe aqui é quando você usa o Sensorless Homing, porque dependendo do driver, se for o 2209 ou 2130, ele acaba pedindo status diferentes aqui nessa parte, né, para definir o end stop. Eu vou mandar compilar só para vocês darem uma olhada do erro que ele dá para gente, porque se você estiver no modo errado aqui, ele informa qual que é o certo. Uma eternidade depois. Então aqui já deu erro e a gente vai subindo aqui para dar uma olhada. Aqui ele fala aqui, né, do Monitor Driver Status por causa da ramps. Já vou explicar isso aqui também. E aqui ele fala para a gente, ó, Sensorless Homing requer que o X mínimo and stop inverting seja true. E o X é onde a gente está usando o 2130. Então se eu colocar aqui true e mandar compilar, esse erro do end stop vai sumir. Porém, só vai ficar o erro do Monitor Driver Status. Porque o que acontece? O TMC 2209 ou o 2208, eles usam um protocolo chamado WART. Ele é um protocolo que a gente chama de assíncrono, porque não tem um pino para sincronizar os dispositivos, e essa sincronia é feita através da contagem de tempo. Por exemplo, nessa imagem eu tenho os pulsos que formam a mensagem a ser enviada, e o tempo em que elas permanecem nesse estado é o que faz a sincronia. Então, quando os dois dispositivos estão configurados na mesma contagem de tempo, a comunicação funciona. Porém, se um deles estiver para uma contagem de tempo diferente, temos uma falha na comunicação. A gente pode ver esse problema quando se configura uma velocidade na placa, né, e no programa que a gente usa no PC outra, e a gente não consegue conectar a impressora. Então existem duas formas de fazer o WART funcionar. A WART por hardware, onde eu tenho alguém só para fazer essa contagem de tempo e montar a mensagem enviada e deixar pronta para o processador usar. E eu tenho a WART emulada, ou por software, onde todo esse trabalho
tem que ser feito pelo processador, que precisa parar tudo o que ele está fazendo para lidar com a contagem de tempo e montar a mensagem recebida. Isso acaba influenciando em demais funções, né, diminuindo assim a performance do sistema no modo geral. Porém, isso só ocorre nos processadores de 8 bits, porque como eu havia falado lá no vídeo da SKR, o qual eu vou deixar o link aí no card, eles não têm uma grande capacidade de processamento de dados. E a velocidade com que eles operam é muito menor. Nas placas de 32 bits, a gente não tem esse tipo de problema por diversos motivos. Pela capacidade de processamento da placa ser maior, a velocidade em que ela opera ser maior, e mais algumas outras ferramentas que tem como se fazer uso, né, dentro desse controlador de 32 bits. Por isso, todas as placas que eu vi até hoje, a UART para os TMCs, quando se usa 32 bits, são todas por software. Porque o microcontrolador de 32 bits tem muito mais capacidade para operar uma UART emulada sem ter perda de desempenho do que um Arduino de 8 bits. Então agora eu vou mostrar como a gente conecta fisicamente os fios do TMC UART na ramps. Então vamos fazer a instalação física dele. Aí na tela tem a imagem de como a gente faz isso. Para os TMCs UART, a gente precisa fazer um cabinho onde uma ponta tem um resistor de 1K, né, 1 kΩ, e a outra liga direto na outra ponta desse resistor. Né? Então fica um cabo tipo Y, onde a ponta que vai pro resistor é o nosso pino de transmissão, o TX, e a ponta que vai direto na outra borda, que ligaria, né, como se fosse um fio só com o TMC, é o nosso pino de recepção, o RX. Aí a gente pode ver que eles estão ligados, o de recepção no 63 da ramps e o TX no 40. E a mesma coisa ali no de baixo, que está no 59 e no 64. Esses pinos aí são os padrões que já vêm configurados no Marlin. Se você quiser mudar qual pino aqui, tira fora dessa tabela, é só você vir aqui no Source, Pins, aí você vem aqui na Ramps, desce aqui e vem nesse pins underline ramps.h. Aqui é onde está definido todos os pinos da ramps, né, o que é para cada função. Como a gente quer mexer nos da TMC, é só descer aqui e já tem eles aqui embaixo. Então, aqui tem o pino de TX, que é o 40, seguindo a imagem que está aí na tela. Caso você queira trocar, só trocar aqui e ligar na posição que você configurou. Feito isso, lembrando de desabilitar aqui o Drive Monitor e compilar, pronto. Fez a conexão, os TMCs já estão configurados e vai funcionar normalmente. Se você quiser usar a função de Stalguard, né, de Sensorless Homing, para os TMCs 2209, né, o 2208 não tem essa possibilidade, você vai ligar os cabos do end-stop igual está nessa imagem aí. No pino próximo ao potenciômetro de corrente, você liga ele no pino de sinal do eixo, né, respectivo, X negativo ou Y negativo. Então, feita a configuração aqui, só gravar o Marlin na ramps e usar normalmente. Se aparecer o erro TMC Connection Error, isso é porque ou o pino não está na posição certa, ou pode ser a falta da fonte, porque ele precisa de 12 ou 24 volts para funcionar corretamente. Então, se você tiver só pela USB, muito provavelmente você vai se dar de cara com esse erro. Ligando a fonte não é para ele aparecer. Então, pro SPI, o SPI ele é um protocolo mais simples, né, em comparação ao UART, de ser feito via software. Por isso que aqui em cima a gente habilita ele para ser usado no modo software, né? não no modo hardware, porque ele também tem o módulozinho específico para tratar de tudo isso. Mas ele é um protocolo mais simples e o Arduino consegue lidar com ele no modo de software para os TMCs tranquilamente. Então, olhando aí nessas duas fotos, a da esquerda é a nomenclatura de pinos e a da direita é onde eles são ligados no TMC. O primeiro ali, que está em vermelho, é o nosso MOV. O segundo é o nosso SCK. O terceiro é o CS, que é o pino individual de cada módulo. Por último, a gente tem o
MISO, que é o cabo azul. Então, a gente olhando por essa foto aqui, a gente pode definir o que? Então, aqui embaixo, logo abaixo onde eu informo que eu uso o SPI em modo software, eu posso definir quais pinos eu quero de comunicação. Então, seguindo esse esqueminha que está aí na tela, primeiro eu descomento aqui e a gente vai aqui. O meu vermelho está no 44, é o meu MOSI, então eu ponho 44 aqui. O meu 64, que é o amarelo, é o SCK, eu vou pôr ele aqui. E o meu azul, que é o meu MISO, eu vou colocar aqui, que é o 66. Subindo um pouquinho, a gente tem a definição dos pinos de Chip Select. Então eu apago dos eixos que eu vou usar, seguindo o exemplo ali da foto. Se eu usar 5, só descomentar eles. E vou colocar agora quais os pinos eu estou usando. Seguindo essa lógica aí, o nosso X é o 40, nosso Y é o 63, o nosso Z é o 59, o nosso extrusor é o 42. No caso eu coloquei um driver a mais, mas é só para exemplificar. Se você usar só 4, é isso. Feito isso aqui, pausa dramática, porque eu tenho que pôr todo mundo aqui agora. A gente manda compilar e ver. Então, caso você queira usar o Sensorless Homing, todos os pinos de Sensorless Homing dos TMCs geralmente são no mesmo lugar. Então é só seguir a foto do anterior e ligar no pino respectivo do end stop. E é isso, mesmo processo. Assim que ele terminar de compilar, só fazer a gravação na placa, conectar os drivers fisicamente, ligar a fonte e tudo funciona certinho. Você tem as possibilidades de controlar a corrente via display, sensibilidade. Então eu vou estar passando aí um videozinho da minha impressora, onde todas as opções que eu tenho que aparecem no LCD para mim do TMC. É um driver bem interessante, eu acho que vale bastante a pena estar usando ele. E é isso. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo demorou um pouco mais do que esperado para ser feito, porque deu um trabalho a mais. Mas espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar de uma forma simples como a gente mexe com o TMC, como ele funciona, como a gente configura, as vantagens que a gente tem de usar. Vou estar deixando na descrição alguns links, do AliExpress, onde eu comprei meus drivers. Caso vocês tenham se interessado para comprar, vou deixar aí na descrição. Se você ainda não é inscrito, gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa o like para ajudar o canal. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou.